Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Josué, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 5. Josué, capítulo 3, o versículo 5. Eu vou usar esse versículo como ponto de partida da nossa pregação, da mensagem de Deus para as nossas vidas hoje, e vou estar usando outros versículos para tratarmos esse tema de santificação. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos ler bem alto essa parte, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Vamos ler bem alto, juntos. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Bem mais forte, vai lá. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Este é o texto base, o versículo-chave do tema que nós vamos tratar nos próximos meses, como está aqui nesse banner. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Nós vamos tratar sobre santificação. Vamos estar falando sobre santificação. E eu quero perguntar uma coisa para você. O que vem à tua mente quando você ouve essa expressão ou essa palavra santificação? O que vem à tua mente quando você ouve a palavra santo? Qual que é a ideia que você tem de santo? Muitas vezes a ideia que nós temos de santo é a ideia que nós tivemos da Igreja Católica. Nós vivemos num país de maioria católica romana, muitos vieram da Igreja Católica, e a ideia de santo é de perfeição. Um santo é uma pessoa perfeita. E quando nós temos essa conotação, nós pensamos: eu nunca vou ser santo. Mas a ideia de santo não é esta. E é justamente a importância de eu entender e ter uma base sólida para eu crescer, que é a palavra de Deus. É muito importante eu entender a palavra de Deus. Muitos cristãos, não vivem todo o potencial da vida cristã, porque falta conhecimento da palavra. Não conhecem a palavra, não estudam a palavra. E como que eu vou praticar alguma coisa que eu não conheço? Deus diz uma coisa muito séria lá em Oséias, e é tão contextualizado, milhares de anos atrás, e fala tão forte hoje: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E é o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão muito aquém da vida abundante, muito aquém do potencial de cristianismo que Deus quer e deseja que tenhamos, porque não tem conhecimento da palavra. Não tem. Eu preciso conhecer para praticar. Então as duas coisas são importantes. Uma coisa está ligada à outra. Não adianta nada eu conhecer a palavra e não praticá-la. Mas também eu não vou conseguir praticar se eu não conhecer. O conhecimento gera prática, é a base de uma vida bem-sucedida. Então uma coisa que eu preciso que você entenda: eu preciso entender, compreender para poder praticar. Olha só que coisa interessante que Jesus diz para os saduceus: vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles estavam com dificuldade em aceitar a ressurreição dos mortos. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão extremamente enganados. Vocês têm um conhecimento intelectual da palavra, mas vocês não conhecem de fato a palavra. E não tem como praticá-la. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu fiquei impressionado com o tamanho desse caminhão. Olha só esse caminhão. Eu fiquei impressionado com o tamanho disso. Imagina a potência desse motor. Imagina um caminhão onde tem um motor potente demais. Agora eu quero que você tente imaginar um caminhão desses sem direção. O que adianta tanta potência sem direção? A potência para as nossas vidas é o Espírito Santo, mas a direção é a palavra. Tem muitas pessoas que buscam poder, mas não tem palavra. E estragam muitas pessoas, estragam a vida de muitos, inclusive as delas próprias. Agora, por outro lado, não adianta nada eu ter direção se eu não tiver poder. Não adianta nada eu conhecer a palavra se não praticar. Não adianta nada eu ter um conhecimento intelectualizado da Bíblia se eu não ponho na minha vida prática.
Não adianta nada eu ter o conhecimento da Bíblia, se não tiver o óleo do Espírito Santo trazendo-me poder para poder praticar. Então as duas coisas têm que andar juntas. O poder de Deus, que é o motor que nos impulsiona para frente, que é o Espírito Santo em nós, mas dirigido pela palavra, que nos dá direção de vida. As duas coisas têm que andar juntas. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer quem Deus é para a minha vida, e eu preciso praticar isto. Por isso a importância desse tema que nós vamos tratar, santificação. E qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês, Tessalonicenses 4, então Deus está dando um mapa para nós, uma ideia clara, eu quero que vocês sejam santos. Mas o que é santificação? O que é ser santo? Por isso que eu digo a importância de entendermos isto. Se esta é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso entender o que Deus quer de mim. A ideia de santo na Bíblia é uma palavra hebraica que significa kadosh, e ela significa ser santo, separar. A ideia de santidade na Bíblia é separação. Então não é simplesmente uma qualidade moral ou religiosa, é uma questão de posição. Então uma ideia que nós precisamos entender de Deus, que a Bíblia repete várias vezes. Hoje cantamos vários cânticos, onde Deus é santo, ou seja, Deus é separado de todas as suas criaturas, está numa posição de majestade. Deus é o alto e sublime, como diz lá em Isaías, eu vivo para sempre, o meu nome é santo, alto e sublime, habito num lugar alto e santo, mas também habito com contrito e humilde de espírito e de coração. Deus está infinitamente separado de toda a criação, é a questão de majestade. Mas quando diz que Deus é santo, e é muito interessante isso, vamos supor que uma pessoa fale hebraico, more lá em Israel, e ela quer dizer para sua esposa, você é lindíssima, então ela vai dizer, você é linda, 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 ela repete 3 vezes a palavra. Isso aqui é belíssimo, isso aqui é belo, belo, belo. Por quê? Porque no hebraico não tem o superlativo, não tem, ou seja, não tem o íssimo. Então quando algo é íssimo, quando algo é pleno, total, maior, grande, usa-se a expressão 3 vezes, é por isso que várias vezes na Bíblia está a expressão sobre Deus, santo, santo, santo. É por isso que nós cantamos várias vezes aqui hoje, santo, 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 porque diz o seguinte, o Senhor é o Santíssimo, o Senhor não somente está separado de toda a sua criação, pela sua majestade, pela sua infinitude, por ser o único que é eterno, o único que é infinito, o único que é o Criador dos céus e da terra, mas também por sua qualidade moral, tu és o Santíssimo. Jó diz, escutem vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam fazer o mal, longe de Deus, do Todo-Poderoso, praticar a iniquidade. Abacuque, os teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, e não podes tolerar a maldade. Deus é totalmente puro. Irmãos, é tão importante nós conhecermos as coisas, nessa época pós-moderna, onde somos assolados com tantas informações, e às vezes nós não sabemos nem o que é. Tem um símbolo oriental, esse aqui, o Yin Yang. Esse aqui é o símbolo da nova era, é um símbolo de uma doutrina do Oriente, que tem avassalado muitas pessoas e usado, então muitos cristãos usam isso, sem saber o que é. Sabe o que significa isto? Que todo ponto branco tem um ponto preto, e todo ponto preto tem um ponto branco. Significa o seguinte, que toda luz tem trevas, e toda trevas tem luz. Qual que é a doutrina que é pregada através desse símbolo? Que Deus, ele não é totalmente puro, mas ele tem maldade nele também. E que o diabo não é totalmente maligno, mas ele tem bondade nele também. É isso que as pessoas que usam isso estão pregando, sem saber, mas estão pregando. Percebe a importância de eu conhecer? A importância da base do conhecimento na minha vida, para eu poder viver bem?
Então uma coisa que é muito importante eu entender, que Deus é totalmente puro, Ele é o santo, 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 não tem nenhum pingo de maldade nele. Da mesma forma que o maligno, ele é totalmente maligno, não tem nenhum pingo de bondade nele. Eu preciso entender isto. É a perfeição ética de Deus, é a perfeição de Deus na sua moral. E uma coisa que eu preciso entender, quer conhecer Deus de fato na sua santidade? A revelação maior da santidade de Deus foi revelada em Jesus Cristo. É só eu perceber como Jesus andou, que eu vou perceber como que eu posso agradar Deus. Pedro, ele pregando, diz lá em Jerusalém: vocês negaram publicamente o santo e justo. Jesus é o santo, o separado, o justo. Pediram que fosse libertado um assassino, Barrabás. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nunca poderíamos estar na presença de Deus por causa do nosso pecado, mas o santo veio ao nosso encontro. O santo, o todo-poderoso se fez homem para tirarmos do lamaçal do pecado. Se Deus está separado do pecado, nunca poderíamos chegar até Ele, se Ele não tivesse iniciativa de vir ao nosso encontro. Então uma coisa que é fantástica, que eu preciso entender, presta atenção nesse banner: o caminho da santidade passa pela cruz. É impossível eu agradar a Deus, se eu não tiver Cristo na minha vida. É impossível eu ir para o céu sem Jesus. É impossível eu ter uma vida plena aqui neste mundo, se eu não tiver fé em Jesus Cristo. É impossível. Por quê? Porque estamos perdidos, e Jesus é a única solução de Deus para nós. É o santo vindo ao nosso encontro. Olha só esse texto de Hebreus: esforcem-se para viver em paz, esforcem-se todos para serem santos. Esforcem-se, porque é possível, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai para o céu. Sem santificação ninguém verá o Senhor, porque há um lamaçal, há uma sujeira, e Deus não admite, Deus não suporta a sujeira, porque Ele é o santo, santo, santo. Então Jesus Cristo é a única solução para que eu saia desse lamaçal e venha para Ele. Sabe o que acontece quando alguém se converte a Jesus Cristo? Imagina um lamaçal, vem Jesus e tira você que se arrependeu de lá. O que Deus fez com você? Te separou do mundo, te fez santo. Não significa que você é perfeito, mas significa que você está separado. Essa que é a ideia. Olha só a oração que Jesus fez. Eles não são do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou, eles não fazem parte disso. Então santifica-os na verdade. Mude cada dia a vida deles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês, todos vocês, em tudo aquilo que vocês fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Separados para Deus, separados para agradar a Deus. Então uma coisa que eu preciso entender, que houve um plano traçado por Deus, para que eu pudesse ir para o céu. E esse plano envolve justamente essa ideia de me separar deste mundo, de me purificar, de me tirar disto. O Pai planejou, o Filho executou, e é o Espírito Santo que aplica essa obra em nossas vidas. E uma coisa que eu e você precisamos entender, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Abra o teu coração para isso. É muito importante você entender isso. O plano da salvação envolve todas as áreas de nossas vidas, em todas as esferas da nossa existência. Eu acho lindíssimo esse texto de Tessalonicenses. Para mim isso aqui é uma chave para eu entender a salvação de Deus na minha vida. É uma chave que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus da paz santifique vocês integralmente,
Para eu ir para o céu, eu preciso entender que todo o meu ser precisa da intervenção de Deus. Espírito, alma e corpo. Isso é tão importante a nossa compreensão, porque a salvação da nossa vida depende totalmente da obra de Deus, depende totalmente daquilo que Deus fez. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Para irmos para o céu, nosso espírito precisa estar santificado, a nossa alma precisa estar santificada e o nosso corpo precisa estar santificado. É muito, muito importante eu entender isto. Primeiro passo, tudo começa quando o meu espírito é justificado. A santificação do espírito é chamada de justificação, é chamada de regeneração, é um ato, presta atenção nisso para você não esquecer. Ato. No momento que eu me arrependo dos meus pecados, no momento que eu chego para Deus e digo, eu errei, no momento que eu sinto o peso do inferno, o peso de que eu vou ser condenado, o peso de que tudo que eu tenho feito não tem agradado a Deus, o peso de que eu preciso de um Salvador, e a partir do momento que eu sinto o arrependimento sincero por tudo de errado que eu fiz e tenho feito, eu olho para a cruz e digo, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E a partir deste momento que eu abro o meu coração e digo para Cristo, entra na minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador. Naquele momento, isso que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Neste momento o Espírito Santo de Deus entra. E acontece uma coisa fantástica. O meu espírito está salvo. O meu nome está escrito no livro da vida. Neste momento, eu sou de Deus. Neste momento aconteceu uma coisa extraordinária. Eu nasci de novo. Houve uma regeneração. É um ato onde no tribunal de Deus, Deus olha para mim e me declara justo, inocente. Por quê? Não é porque eu fiz alguma coisa, mas porque eu creio naquilo que Ele fez por mim. A salvação é pela fé. E neste momento, por causa de Cristo, eu sou justificado pela fé. Neste momento, eu tenho paz com Deus. Neste momento, por meio de quem? Jesus, eu obtive acesso pela fé a esta graça. Neste momento, eu sou salvo. Neste momento, houve um novo nascimento, uma regeneração. Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém, se não nascer de novo. Ninguém pode ir para o céu através das suas boas obras, por melhor que seja, se não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo, ninguém é santificado, ninguém. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Arrependimento, água, lavar, mudar. Se você não é batizado ainda, põe a tua barba de molho. Não está preparado? Quando você vai estar preparado? Você está brincando com a tua salvação? Você está brincando com a tua eternidade? As oportunidades têm vindo para a tua vida. Quando? É a pergunta, responde para você mesmo. Você que está longe da igreja, quando você vai voltar? Quando? Aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que nascer de novo, vai para o céu. Parece que é Deus que precisa de nós. Olha só que coisa interessante. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Deus fez-nos de novo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus nos vê como justos. Eu tenho um problema de estigmatismo. Eu não uso muito óculos nas pregações, porque eu suo e começa a embaçar. Mas eu quero que você preste muita atenção nisso aqui.
Eu olho para vocês aqui e não vejo todo mundo focado, todo mundo nítido. Eu coloco o óculos, a visão muda plenamente, totalmente. Fico focado. Quando Deus olha para você, Ele te vê pecador. Quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa suja. Mas quando Ele olha para você através de Jesus, Ele te vê justo. Jesus é como se fosse os óculos de Deus. Não porque eu sou justo, mas porque eu creio no que Jesus fez por mim. E através da fé em Jesus, eu sou justo. É por isso que eu oro em nome de Jesus. É por isso que eu digo para Deus, Deus me abençoe, mas não é porque eu mereço, mas porque eu creio em Jesus. Eu acredito em Jesus. Eu tenho Jesus. Deus me separou para Ele como filho. Então quem eu sou? Eu sou filho. Eu sou filho. Os frequentadores de igreja não entendem o que é isto. As pessoas que não conhecem Cristo não entendem o que é isto. Mas aquelas pessoas que realmente levam Deus a sério, no Espírito, estão salvas. É um ato no Espírito. Eu sou o Filho de Deus. Agora, uma coisa impressionante e interessante, que é uma pergunta que não quer calar. Se eu sou salvo, por que eu ainda peco? Se eu sou salvo, por que eu ainda tenho pensamentos ruins? Porque eu tenho sentimentos ruins? Porque minhas vontades são ruins? Porque eu sou tão inconstante? Porque eu sou tão ansioso? Porque é tão fácil mentir? Porque é tão fácil desanimar? Por que eu erro tanto, se eu sou salvo? Lembra que Deus nos santifica em tudo? O aspecto passado no Espírito, eu sou salvo, filho de Deus. O meu Espírito foi salvo, justificação. Mas Deus também está salvando a minha alma. A minha alma está sendo salva, ainda ela não foi salva. A minha alma são os meus sentimentos. A minha alma são os meus pensamentos. A minha alma são as minhas vontades. Está em processo. No Espírito eu sou salvo, mas as minhas emoções estão sendo salvas. Os meus pensamentos e as minhas vontades. É por isso que Jesus diz para os discípulos: vigiem e orem, busquem força, não caiam em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está salvo, mas a mente de vocês ainda está num processo de santificação, de salvação. As vontades de vocês, a carne ainda não está salva, é um processo. Cuidado com as tuas emoções, cuidado com os teus pensamentos. Então, a ideia da santificação, para mim, a chave é esse versículo de Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Lembra do lamaçal? Eu saí dele porque eu conheci Jesus. Eu não estou mais nele. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Põe a palavra de Deus na sua vida, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu fui separado do mundo, o meu espírito não está mais aqui no lamaçal, mas eu sou de Deus. Agora eu tenho que andar, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas vontades como filho de Deus, não mais me amoldar a isto. É por isso que muitos cristãos não vivem todo o potencial da vida espiritual, da vida de Deus, porque estão amoldados a isto. Amoldados, não se transformam, não mudam de vida. Não há manifestação do poder de Deus numa vida suja, impura, não há, definitivamente não há. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Mas para as maravilhas virem, eu tenho que me santificar, buscar, me arrepender e dizer: eu não estou mais aqui, eu não quero estar mais aqui. Isso é um ato da vontade. Você acredita de fato que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e ela é agradável para a tua vida? A pergunta é: você tem vivido isso no teu dia a dia? Você tem vivido isso na tua casa? Você tem vivido isso com você?
E a pergunta é: será que isto é cristianismo? Será que isto é cristianismo? Será que eu não preciso rever meus conceitos de vida prática? Se de fato eu sou de Deus, por que eu tenho vivido uma miséria de vida? Eu preciso agir como eu sou no Espírito. As coisas têm que se alinhar, o que eu sou no Espírito, a minha mente, os meus sentimentos e as minhas vontades, agora tem que seguir isto. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ser uma pessoa que tem poder. Eu posso viver toda a plenitude de Deus, porque eu sou filho de Deus. Eu creio em Jesus. Risque do seu dicionário esta frase: eu não consigo. Risque. Eu não consigo largar a pornografia. Mude, fale: eu não quero largar a pornografia. Porque conseguir você consegue. Eu não consigo largar o adultério. Não, você não quer, porque você consegue. Agora, se você de fato não conseguir, você tem que rever a tua conversão. Você tem que rever se você de fato é de Deus, ou você está brincando de religiosidade de igreja. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que diante do que eu sou, o Espírito Santo habita em mim. Então eu tenho todo o poder de Deus na minha vida para ser tudo aquilo que eu quero ser. Sabe esse marido que você quer ser? Essa esposa, o filho, o pai, o empregado, o empresário, o profissional, tudo isso que você deseja nela para a tua vida, você pode, porque você é de Deus. Você não precisa continuar tendo crise de ansiedade, crise de raiva. Você não precisa ficar escravizado a essas coisas, porque você é filho, você é livre, você é de Deus. Tenta imaginar um homem, presta muita atenção nisso, que tinha uma casa muito simples, mas um lugar muito bom numa cidade. E lá um empreiteiro, um empreendedor, um homem riquíssimo, ofereceu para ele um valor muito bom, muito alto naquela casa, porque na mente do empreiteiro, do empresário, ele ia demolir aquela casa para construir um grande edifício ali. Ele ia empreender e no futuro ganhar muito dinheiro com aquela aquisição. E ele ofereceu para aquele homem aquela quantia exorbitante. E aquele homem, na sua simplicidade, ficou muito feliz, porque ele podia comprar uma casa muito melhor, muito maior do que aquela. Ele aceitou a negociação. Só que ele não tinha ideia do que o homem ia fazer naquela casa. Então, pelo fato de ter comprado a casa por um valor muito alto, aquele homem se viu na obrigação de pintar a casa, reformar a casa, trocar a dobradiça do portão, apertar os parafusos das maçanetas da casa e deixar a casa ajeitadinha. E ele vendeu a casa, passou a casa, fizeram o negócio. No outro dia, na hora do almoço, aquele homem foi lá para olhar a casa e dar aquele tchau, aquele adeus. Ele teve uma surpresa muito grande: a casa estava no chão, derrubada. Máquinas, tratores, em meio-dia, a casa dele estava no chão e o terreno já estava sendo limpo. E ele procurou aquele homem e disse: mas o que o senhor fez? O senhor não gostou da casa? Ele falou assim: não, eu não quero a casa, eu quero o terreno. Eu vou construir um grande edifício lá. E mostrou até a planta para ele. Quer dizer, ele não tinha ideia do que ia ser feita. Às vezes nós estamos querendo agradar a Deus, trocando a tramelinha, dando uma mão de tinta nas nossas dificuldades, dizendo: se agrade de mim. Mas Deus se agrada de mim pela obra que Ele mesmo está fazendo em minha vida. E se eu entender que essa obra é muito maior do que eu posso imaginar, e se eu quiser deixá-lo trabalhar em minha vida, pela fé, deixar ele fazer tudo o que ele tiver que fazer e quer fazer, eu não tenho ideia de onde ele pode me levar. Eu não tenho ideia do edifício, eu não tenho ideia da magnitude, eu não tenho ideia da perfeição de vida que Ele tem para mim, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável.
Então, se eu parar de querer agradar Deus, trocando a tremelinha e fazendo o Senhor, não, Deus faz o que o Senhor quer, e o que o Senhor quiser, o que o Senhor bem entender, a minha vida é tua, eu quero construir algo muito maior aqui. Você não tem ideia da vida que você pode ter, não pelas tuas forças, mas pela força desse Deus que está em você. Você pode sim vencer todas essas dificuldades, porque você é livre. Você é livre, livre para não ter raiva, livre para não ter mágoa, livre para se ver totalmente liberto de todos os traumas do passado. Aquele pai que você queria ter e você não teve, aquela mãe, aquela família, aquelas dificuldades todas do passado, você é livre para ser uma pessoa bem melhor, livre disso tudo. É a obra de Deus na tua vida. Você é livre para dizer não para os vícios, não para a preguiça, para o comodismo. Você é livre para dizer: eu não quero falar mal dos outros, eu não quero criticar as pessoas, eu não quero mais fofocar. Você é livre para ser humilde e deixar o orgulho. Você é livre para dizer: eu não vou mais entrar em sites pornográficos, eu decido o que eu quero para a minha vida, porque eu sou livre. Eu sou livre para dizer não para o adultério, porque Deus habita em mim. Eu estou livre para não me apegar ao dinheiro e não colocá-lo como ídolo na minha vida. Eu sou livre para dizer: Deus controla a minha vida, então eu vou dar um basta a esta ansiedade que está me matando dia a dia, que está me levando à depressão. Eu sou livre para ser feliz, livre para erguer a cabeça. Eu sou livre para não pecar. Pecar, para mim agora, que sou de Deus, é um acidente de percurso, e não mais um modo operandi, um ritmo de vida, um hábito. Eu sou livre para restaurar o meu casamento. Eu sou livre para restaurar os meus relacionamentos. Eu sou livre para pedir perdão. Sabe qual que é a chave para abrir a porta para tudo isso? Arrependimento. Mudança de vida. Quando eu percebo que a minha vida não está como eu gostaria que estivesse, e eu paro de justificar jogando a culpa nos outros, eu paro de justificar procurando culpados para as minhas dificuldades, e eu começo a assumir os meus próprios problemas e as minhas dificuldades, ao ponto de coisas que fizeram comigo, eu resolvo e decido perdoar. Coisas que eu fiz, eu resolvo e decido pedir perdão. Coisas que aconteceram, eu não posso mudar, mas eu posso mudar a reação a elas e mudar daqui para frente. Arrependimento envolve mudança de vida. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Grande problema. Confunde remorso com arrependimento. Remorso é quando você vê que errou, mas continua errando. Remorso é quando você remoe um erro, fica mal porque errou e continua errando, simplesmente continua errando. Foi o que aconteceu com Judas. Ele viu que errou, ao invés de ir para Deus, foi lá para os sacerdotes, querer desfazer tudo aquilo, jogou as 30 moedas de prata e se enforcou. Tamanha foi a depressão pela culpa. As pessoas sentem-se culpadas, mas não param de fazer o que está errado. Arrependimento é quando eu percebo que eu errei, mas eu quero mudar. Não é leviandade, não é brincadeira, quando eu chego para Deus, aí eu peco, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Isso não é arrependimento. E a maneira para eu ser perdoado, tem que haver arrependimento. Arrependimento envolve uma tristeza muito grande por ter errado, e a resolução de não querer mais isso para a sua vida. Quem é de Deus sabe o que é isto. Os religiosos não sabem o que é isto. Os fariseus não sabem o que é isto. Os que brincam com Deus não sabem o que é isto. As pessoas que são joio no meio do trigo não sabem o que é isto.
Aquele que não tem a mínima noção do que é o inferno, não sabe o que é isto. As pessoas que estão iludidas por esse mundo, pensando que tem muito tempo pela frente, não sabe o que é isto. Somente quem leva Deus a sério. Lembra da santidade de Deus? Não brinque com Deus. Se Ele é o santo, 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 e se Ele me deu a solução para os meus problemas, que é Jesus, tirando-me do lamaçal, e agora me dando a oportunidade, mas você vai viver diferente, porque o que eu tenho para você é muito bom, é perfeito e agradável, mas você não se conforme, mas transforme. Se eu entender isto, eu vou começar a perceber que a minha vida vai mudar muito, porque não há perdão se não houver arrependimento sincero. Billy Graham falou uma coisa que me marcou: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. A salvação de Cristo, para mim, é de graça, mas ser discípulo de Jesus vai custar eu não fazer aquilo que eu quero. Muitas vezes o que eu desejo, mas vai desagradar Deus. Então o senhorio de Cristo sobre a minha vida, é onde Jesus falou: aquele que não negar a si próprio não pode ser meu discípulo, aquele que não tomar a cruz não pode ser meu discípulo. Então eu tenho que entender que dentro da vontade de Deus, o meu casamento pode ser muito melhor. Eu posso entender que dentro da vontade de Deus, a minha vida profissional, tudo é muito melhor, porque é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que resolver o que eu quero para mim. Ou eu quero continuar no mundo, ou eu quero continuar com Deus, mas resolva de uma forma contundente e definitiva. Porque se eu ficar com pés em duas canoas, eu vou ficar numa vida dúbia. E não vai acontecer nada. Então eu preciso parar de brincar com coisa séria. Novamente o versículo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Você quer experimentar as maravilhas de Deus na tua vida? Estamos praticamente no meio do ano. Você quer começar a semear para colher algo grande, 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 maravilhoso, maravilhas em 2019? Você quer colher algo grande para a tua vida? Plante santificação. Plante hoje. Pelo amor de Deus, pare de criticar as pessoas. Pare de julgar. Pare de fofocar. Pare de ser orgulhoso. Pare de reclamar da vida. Pare de ser inconstante, desanimado. Crises, crises e crises. Eu vou largar a igreja. Eu não estou animado para ir à igreja. Até quando você vai com isto? E para onde você vai com isto? Tenha postura em nome de Jesus. Tenha postura de crente, de filho de Deus. Eu preciso entender que santificação é isto, que o que agrada a Deus é isto. Pare de ser ansioso. Eu tenho que entender que o meu espírito foi salvo. Justificação, regeneração, ato passado, aconteceu, ato. Mas eu creio que a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas vontades, hoje, a cada dia, por decisão própria, deixar Deus agir na minha vida, eu vou alinhar a minha vida agora, a minha alma com o meu espírito. Sou filho de Deus, o orgulho não cabe mais em mim. Sou filho de Deus, a reclamação não cabe mais em mim. Eu sou filho de Deus, o julgamento não cabe mais em mim. Eu sou filho de Deus, a pornografia não cabe mais em mim. Eu sou filho de Deus, o adultério não cabe mais em mim. Eu sou filho de Deus, a frieza espiritual não cabe mais em mim, o desânimo, nada cabe mais em mim. Mas uma coisa que eu preciso entender, que a santificação é completa, o espírito, alma e corpo. E um dia, Deus vai completar esta obra, quando Jesus voltar. Meu espírito foi salvo, justificação. A minha alma está sendo salva, santificação. E o meu corpo será salvo, glorificação. Lá no céu, nós teremos um corpo transformado.
E a palavra de Deus diz: estou convencido de que aquele que começou uma boa obra na vida de vocês, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para mim é um dos textos mais lindos e profundos da Bíblia. A palavra aqui, ou a expressão boa obra no grego, é a expressão poemes, que é a mesma raiz no português de poema. Diz que aquilo que Deus planejou para mim, lembra da casa? Destruir, fazer um grande edifício, é uma obra de arte, é um poema. Só que ele não terminou ainda. Ele vai completá-la lá no céu, no dia de Cristo Jesus, onde o Espírito Santo vai completar tudo. Por isso que o meu maior desafio hoje é andar pela fé. O meu maior desafio hoje é dizer para Deus: eu creio, mesmo que eu não entenda. Eu creio, mesmo que eu não entenda. Como aquele menino que estava vendo a sua mãe, que era a melhor bordadeira da cidade. E ele ficava sentado no chão, com todo carinho, olhando para ela trabalhar. E um dia ele olhou o bordado de baixo para cima. E ele ficou intrigado, porque viu uma imagem sem propósito algum, fios desconexos, soltos, sem uma ideia definida. E ele olhou para ela e disse: mãe, o que a senhora está fazendo? A mãe percebeu que ele estava vendo de baixo para cima, colocou no seu colo e mostrou para ele uma flor lindíssima. E foi quando ele percebeu que de cima para baixo não havia fios soltos, não havia fios desconexos, e que havia um propósito bem definido de uma obra de arte, um poema. Um dia Deus vai colocar você no colo dele, para que você compreenda que coisa linda que Ele fez da tua vida, mesmo que hoje você não entenda direito o que está acontecendo, mesmo que hoje você não perceba, porque você está olhando de baixo para cima, com a tua visão humana ilimitada. Por isso que o justo viverá pela fé, e não pelo que vê, viverá pela fé e não pelo que entende ou compreende, porque a nossa limitação não é nada diante da grandeza de Deus. Um dia você vai perceber que tudo se explica, tudo se encaixa. Um dia você vai perceber que tudo coopera para o seu bem. Um dia. E nesse dia a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos, o corpo será semeado mortal, vai ressuscitar imortal. É semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado em um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ou seja, Paulo faz uma analogia de uma pessoa sendo enterrada com uma semente sendo cultivada ali, ou sendo plantada. Nós morremos fracos, mas Deus vai nos ressuscitar fortes. Morremos na fraqueza do pecado, mas a santificação futura vai envolver nosso corpo. Você vai ter um corpo no céu. A única pessoa que tem um corpo glorificado no céu é Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primeiro para que outros viessem. Todas as pessoas que você ama, que creram em Jesus, estão lá com Ele. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus do passado já estão lá com Ele, vivos, mas no Espírito. Mas quando Jesus voltar, todos vão receber um corpo, vai ter a ressurreição. Aqueles que estiverem aqui, seremos transformados e subiremos com Ele, mas teremos um corpo no céu. Então a salvação de Deus é plena, a santificação é total, espírito, alma e corpo. Você não tem ideia do que Deus tem para você. Lá no céu você vai ser perfeito. E se você não tiver essa visão bem clara na tua vida, é por isso que muitos abandonam Cristo. É por isso que muitos não levam a sério a igreja. E sabe o que é mais triste? De pessoas que jogam a culpa em outras pessoas por não frequentarem igrejas. Muitas pessoas vão para o inferno e estão levando outras juntas. Eu tenho que pensar que eu vou dar conta da minha vida para Deus, e os outros vão dar conta da vida deles para Deus. Então eu preciso entender que eu não posso abandonar Cristo por nada. Eu tenho que entender que eu tenho sim que deixar o adultério, a pornografia, a vaidade, o orgulho, as fofocas. Eu tenho sim que mudar. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Eu quero terminar
trazendo para você uma palavra de esperança, uma palavra de alento. O Santo, 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 totalmente separado na sua majestade, na sua perfeição. Ele que é o alto e o sublime, Ele que vive para sempre, Ele cujo nome é santo, Ele diz: eu habito sim no lugar alto e santo, eu estou no trono do universo, mas eu habito também com contrito e humilde de espírito. Eu habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo, um novo ânimo ao espírito humilde, um novo alento para o coração contrito. Deus está aqui, Deus está aqui. Não perca mais esta oportunidade. Deus está aqui. Arrependa-se hoje, volte-se para Deus hoje, mude a sua vida hoje. Ele diz: eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação, e digo-lhes agora que o tempo favorável é hoje. Hoje é o dia da salvação, não é amanhã não, é hoje. É hoje que eu preciso sair daqui com uma solução, com uma definição e principalmente com uma decisão para a minha vida, de levar mais a sério esse Deus, que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Mas eu quero hoje dizer: Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. E eu quero dizer hoje: eu resolvo me arrepender, eu resolvo voltar para Ti, e glória ao Teu nome, porque o Senhor me deu mais essa oportunidade, eu não vou perdê-la não. Você não tem ideia do que é o inferno, para ficar brincando com Deus como você está. Toda vez que você fizer alguma coisa que o desagrade, lembra disso. Cada pecado que você comete, cada perdão que você pede, e cada perdão que Deus concede a você, foi uma cãibra terrível que Jesus sofreu para que você tivesse esse perdão. Foi o esgotamento do sangue, das emoções, que Jesus teve ali na cruz do Calvário, durante 6 horas, ininterruptas, de sofrimento, de agonia, para que hoje eu tivesse o perdão dos meus pecados. É de graça para mim, mas custou muito caro para aquele que veio me trazer a salvação, e veio me santificar. Então não brinque com coisa séria. Diga para Deus: eu quero muito te servir, de coração. E quando eu errar, eu quero muito me arrepender, e eu quero muito vigiar, e eu quero muito voltar para Ti, porque foi muito, 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 muito alto o preço que o Senhor pagou, para que eu pudesse ir para o céu, e é para lá que eu quero ir, é para lá que eu vou, é para lá que eu resolvo e decido. Eu não faço mais parte desse mundo, eu sou de Deus. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.